É muito fácil a gente se perder. É muito fácil a gente se desviar. É muito fácil a gente negar aquilo que a gente confessava. É muito fácil a gente perder a alegria. É muito fácil a gente permitir que as trevas da dúvida, da incredulidade, das suspeitas, invadam o nosso coração. Vamos ser sinceros. Às vezes a gente quer fugir. Ir para um lugar que ninguém saiba. Se isso fosse possível para a gente não passar pelo que a gente está passando, a gente faria isso. Uma vontade da gente se ausentar realmente. Dizer chega. Dizer basta. Gritar, eu não aguento mais. Por que nada dá certo para mim? Por que quando eu penso que as coisas estão acontecendo, eu esbarro com uma limitação, com uma barreira? Eu me dou dando murro em ponta de faca. Esse era o sentimento de Pedro. Pedro sempre foi muito íntimo de Jesus. Pedro sempre partilhou muitas coisas com Jesus. Pedro era uma das principais lideranças dos discípulos. Até chamar a atenção de Jesus, ele já havia chamado. Dizendo, não, Senhor. Eu não sei quanto aos outros, mas eu estou pronto. Eu estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Versículo 33, desse mesmo capítulo. Mas vamos relembrar o que Jesus disse para Pedro? Eu lhe digo, Pedro, verso 34, que hoje era uma questão de horas. Para ser mais preciso, Rafa, 3 horas entre essa fala de Jesus com Pedro até o episódio que a gente vai tratar hoje. Hoje, Jesus disse, presta atenção, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Acorda aqui, presta atenção. Jesus disse, você não vai me negar uma vez, uma já era bastante. Você não vai me negar 2 vezes, 2 também já era uau. Você vai me negar 3 vezes, Pedro. Lucas fala que Jesus reúne os discípulos e diz o seguinte, olha, até agora nada faltou para vocês. Mas agora vocês vão precisar entrar num contexto, no modo vigilância. Vocês estarem alerta, porque as coisas vão ficar mais apertadas. É incrível que Jesus, como Jesus faz, não é? Tem hora que ele chega para a gente e fala o seguinte, agora as coisas vão ficar mais
difíceis, mas apertadas. E aí, quem tem bolsa, pegue, versículo 36. Quem tem sacola, pegue. E quem não tem espada, isso é, não tem como se defender, não tem como transitar no meio de uma situação ou outra de perigo, arruma uma espada. Eu creio, amados, e não estou sozinho nessa interpretação, que quanto à espada em específico, bem como esses outros gêneros, Jesus está dizendo também para além daquilo que representava o material. A bolsa significaria que a provisão deles teria que ser mais escassa. E eles deveriam ter um planejamento maior. A sacola também. Eles iam ter uma vida muito corrida. Eles iriam ter que sair muito cedo de um determinado lugar e chegar tarde em outro lugar, e eles não teriam descanso. E a espada, para além de ser um instrumento, no caso aqui um punhal, não era uma espada de guerra, mas era uma espécie de punhal, algo para se defender contra os animais nos lugares mais desertos, ou quem sabe alguma proteção também em relação a uma ou outra intercorrência. Eles deveriam estar preparados para o pior. Nisso o texto não fala que eles arrumaram nem sacolas e nem bolsas. Mas espada eles conseguiram 2. Jesus diz, então basta. Ah, Pedro. Uma dessas espadas ficou com Pedro. Logo quem? O mais estourado do grupo. Você conhece a passagem. Esteve domingo passado, retrasado aqui. E viu que, por ocasião da prisão de Jesus, no Getsêmani, após aquele momento de oração agoniante, Lucas não fala que foi ele, mas João dedura. João fala, foi Pedro. Tinha de ser Pedro. Como ele não sabia lidar com espada, porque crente não sabe lidar com espada, porque crente é da paz. Mirou o pescoço, acertou a orelha. E Jesus coça a cabeça e diz, e agora? É o único milagre que Jesus fez, que ele não explica por que fez, e nem dependeu da fé ou conversou. Não houve ligação nenhuma de Jesus com esse cidadão, que Lucas não fala o nome, mas João fala. Era Malco. Jesus toca na orelha do homem e o cura. E Jesus vai usar uma expressão no versículo 53, que é o meu veio aqui do texto. Eu entendo que essa é a linha do texto. Por isso que eu preciso ler novamente a parte final do verso 53. Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Aí o coração de Pedro é tomado por trevas. Coração de Pedro, sabe aquilo que eu disse antes? Ele está quase se perdendo. E aí ele precisa lembrar-se de imediato
daquilo que Jesus havia lhe dito. Eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Vamos ao texto. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-o de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não conheço. Conta comigo. Tentação número 1. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. Tentação número 2. Aí Lucas vai nos mostrar aqui uma cronologia dos fatos. Tendo passado cerca de 1 hora. Hein, Ed, daria para ele pensar o que ele fez, né? 1 hora é muito tempo. Tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Identificou por causa do sotaque. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. Tentação de número 3. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Deus, por favor, Deus, que não haja locomoção aqui, fora aquelas estritamente necessárias. Que a semente do Evangelho não caia aqui à beira do caminho, para que as aves do céu possam vir e tirar a semente, impedindo-a de germinar. Que não haja corações aqui, tipo solo com pedregulhos ou com espinhos. Dá-nos terra fértil, coração fértil. Dá-nos aqui gente que ama a Tua palavra. E de gente que vai sair daqui dizendo: eu entendi. Eu entendi. No nome de Jesus. Iago, dando um clique, meu filho. Quando nos submetemos ao olhar de Jesus, as trevas em nosso coração são expulsas. Eu entendo esse texto em 2 porções principais, os versos 54 a 60, ao dilema do Pedro diante da sua própria consciência.
É Pedro com Pedro. É Pedro contra Pedro. E 61 e 62, em seus momentos finais, Jesus tem um olhar de misericórdia em relação a Pedro. Aí é Jesus e Pedro. É Pedro e Jesus. Pedro com Pedro, 54 a 60. Pedro com Jesus, 61 e 62. Fato é, queridão e queridona, de que o texto disse anteriormente, no verso 53, de que era a hora das trevas, do poder das trevas. Um pastor presbiteriano já falecido, pastor Moisés Pinto Ribeiro, disse assim: o que é esse poder das trevas? E ele mesmo respondeu: é toda e qualquer força que se opõe ao reino de Deus e labora contra ele. O poder das trevas, seguindo a orientação deste nobre pastor, age por permissão de Deus, tem tempo determinado e é de alcance limitado. De sorte que quando o poder das trevas, isso é muito interessante, não pode arranjar instrumentos eficientes que lhe garantam vitória, preste atenção nisso, tem a ver também com o contexto aqui. Quando o diabo não pode arranjar instrumentos eficientes, ele que é o Senhor das trevas, ele arranja dentro da própria igreja. Foi assim com Pedro. Eu estou dizendo, nem afirmando categoricamente aqui, que nesse momento em específico, Pedro estava debaixo do poder das trevas. Ele estava com trevas no seu coração. Isso porque diante de Jesus, amados, nós não temos como disfarçar. C.S. Lewis vai dizer, numa das suas citações e declarações formidáveis no livro Deus no Banco dos Réus, o seguinte: Jesus nunca foi considerado um mero mestre em assuntos morais. Ele não produziu tal impressão em pessoa alguma que conheceu. E aí ele diz mais: na verdade, os três principais efeitos que ele produziu nos demais foram ódio, terror e adoração. E C.S. Lewis termina magistralmente: não vemos sinal algum de uma simples aprovação moderada por parte de alguém. Diante de Jesus, ninguém consegue ficar moderado. Ódio, terror e adoração. Eu ouso dizer que nesse episódio, Pedro está debaixo do medo, do terror das trevas. Daí então, Iago, Pedro contra Pedro. Eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que vocês vão me entender. Pedro negou a Jesus com outros personagens também, que Mateus vai dizer, que Marcos vão dizer, que Lucas vão dizer, que João vai dizer. Cada evangelista escolheu destes três, porque eles arrumaram os registros para bater com a profecia de Jesus. Então, se você fazer de homem a homem, de mulher a mulher, vai ser pessoas diferentes, porque Pedro se expôs naquela noite para várias pessoas. Lucas nos apresenta aqui um dado muito interessante. E eu sei que essa minha fala, fora do contexto, não vai soar bem. Mas, por favor, em nome de Jesus, me entenda. A primeira negação de Pedro, que Lucas registra, não foi diante de um soldado fortemente armado. Foi diante de uma simples empregada doméstica.
Repito, vocês vão me entender, não estou fazendo juízo de valor de pessoa. Eu só estou dizendo que temer um homem fortemente armado é uma coisa. Uau, não conheço esse homem não, nunca vi. Mas ele temeu diante de uma empregada. Versículo 54 fala que Pedro segue de longe. João, o evangelista, vai nos dar um detalhe de que como ele, João, era amigo do sumo sacerdote, ambos tiveram acesso àquele lugar. Mas Pedro está frio. Tem muita gente aqui frio. Está seguindo Jesus de longe. Não quer se comprometer. Se batizar é muito compromisso. Me reconciliar com a igreja é muito compromisso. Ser membro da igreja é muito compromisso. Vir aos cultos de quinta, de domingo, EBD, participar de ministério é muito compromisso. Ser um dizimista comprometido com a obra de Deus é muito compromisso. Como Pedro, tais estão seguindo Jesus de longe. Quem segue a Jesus de longe tem que ter medo mesmo. E tem que se sentir sozinho. No versículo 55 diz que acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram os homens ali. E a conversa, imagina comigo, mentaliza comigo aqui. Vamos reproduzir essa cena. O que estava se conversando ali no pátio da casa do sumo sacerdote, véspera da Páscoa, depois de Jesus preso e sendo interrogado naquela madrugada, naquele mesmo conglomerado? Naquele quintalzão de Anás e Caifás, onde Jesus passaria diante deles, diante do sinédrio. O papo era o mesmo, a conversa era a mesma. Rapaz, prenderam um maluco lá no Getsemane. Ah, é? Cara, precisa ver o que aconteceu. João vai registrar. Marcos e Mateus também. Lucas registra, e nós vimos domingo passado. Houve uma coisa estranha, houve uma situação lá que até mesmo os homens começaram a cair, desmaiados, mas depois, a gente quando se viu, estávamos extasiados. Ah, é? E cadê os discípulos desse homem? Rapaz, era o papo deles, né? Você acha que vai ficar alguém com ele? O pessoal está preocupado, o pessoal está atrás deles. Estão sendo procurados. Nisso Pedro vai chegando de pertinho com aquela conversa toda. Ele vai ouvir naquela conversa. E diz o versículo 55, parte final, Pedro tomou lugar entre eles. Olhe para mim, é um perigo quando o crente começa a ouvir conversa de ímpio. Já é um perigo ouvir conversa de ímpio. Agora imagina tomando lugar entre eles. Pedro começou a dizer o seguinte, olha, eu vou entrar aqui nessa conversa. Vou fingir que não é comigo. Eu não sei, amados, no céu eu vou perguntar para ele, talvez, se der tempo. Pedro, você se esqueceu do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pedro, mas ele está ali. Ele está ali. Ele quer fazer parte daquele grupo, amados. Eu não sei quanto a você, mas você quer fazer parte mesmo do grupo daqueles que perseguem a Jesus? Negam a Jesus? Você tem certeza que lá é o seu lugar? Se você acha que tem gente falsa na igreja, só tem gente verdadeira lá fora? Será que vale a pena? Pedro não apenas nega Jesus, o faz por 3 vezes.
E Marcos, o evangelista, vai dizer mais, que além de negar, ele praguejava e jurava: não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Quem esteve na quinta-feira passada, ouviu falar sobre isso. Eu juro por Deus, que eu não conheço esse homem. Pedro nega Jesus, porque se deixa dominar pelo medo. Reverendo Hernandes diz que Pedro quis ser o mais forte, tornou-se o mais fraco. Ele quis ser o melhor que os outros e tornou-se o pior. Ele quis colocar seu nome no topo da lista dos fiéis e caiu de forma mais vergonhosa para o último lugar. Pedro estava diante da sua própria consciência. Por isso que ele negou para a empregada, por isso que ele negou para esse outro homem e por esse outro homem. E João vai dizer que um desses homens era parente de Malco, aquele a quem Pedro havia cortado a orelha. Isto é lei de Murphy purinho. Se existe alguma coisa para dar errada, vai dar. O cara até falou: conheço você com a orelha do meu primo, rapaz. Ele disse: não, você está enganado. Por último, ele foi traído até pelo sotaque. Ele diz: você é galileu. Porque há um som gutural do galileu, né? Uma espécie de oxente que o galileu fala, diferente dos demais. Então, na hora falou: você é de lá. Você é da terrinha. Você é galileu. A Bíblia de Estudo de Genebra diz que a consciência é uma instância, um poder implantado em nós, que avalia moralmente os nossos atos, nossos pensamentos, nossos planos e opiniões. Eu gosto desse entendimento da consciência como sendo uma instância, um poder implantado em nós. Uma espécie de, coloca 200 aspas, pequeno Deus. Charles Hui, na sua Bíblia anotada, diz que a consciência é aquela voz interior que impele a pessoa a fazer o que ela considera correto. Oswald Sanders vai dizer que a consciência, segundo o desígnio divino, deve ser o nervo central do nosso ser, que reage ao valor moral intrínseco de nossos atos. Pedro está diante da sua consciência. E no versículo 60, parte final, diz que logo que, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. O galo cantou. Nós não sabemos precisar se se tratava de um canto de uma ave, ou se era aquilo que, de acordo com a época, se chamava da hora do canto do galo. Um termo que no latim é galicínio, o canto do galo. Independentemente se havia um galinheiro ou não por perto, fato é que Pedro caiu em si. Pedro se lembrou. Sua consciência acordou. Iago, e quando isso aconteceu, sua consciência acordada, de alguma forma que nós
não entendemos, a não ser pela divina providência, Pedro estava colocado numa posição, naquele pátio, ao alcance do olhar de Jesus, que provavelmente estava na varanda da casa do sumo sacerdote. O Senhor voltou-se e fixou os olhares em Pedro, os olhos em Pedro. O verbo no grego fixar é olhar atentamente. E Pedro se lembrou. Chegou a hora. O galo cantou. Eu nem me dei conta. Mas eu já o neguei 3 vezes. Por que eu fiz isso, Senhor? Por que eu fraquejei? Eu que havia dito que estava pronto. Eu que o havia encorajado até mesmo a abandonar essa história de cruz. E fui repreendido severamente. Marcos capítulo 8, quando Jesus fala, você cogita das coisas dos homens e não das de Deus. Arreda-te de mim, Satanás. Jesus disse a Pedro. Por quê? A tradição, amados, diz que Pedro, por ocasião da sua morte, Eusébio faz esse testemunho, ele teria sido crucificado. Mas antes dele ser crucificado, a tradição diz que ele foi forçado a assistir à crucificação da sua esposa. Um outro autor do passado, Clemente, diz que Pedro, ao ver a sua esposa indo para a morte, Pedro chamou a sua esposa e disse, lembre-se do Senhor. Chegando a sua vez de morrer, ele teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo. Pois ele dizia que não era digno de morrer como seu Salvador. E ali foi crucificado, pregado a uma cruz invertida. Nem sempre quem chora alcança. Mas Pedro chorou e se arrependeu. Diferentemente de Judas, que teve oportunidade e não aproveitou, Pedro chorou amargamente. No grego, chorar amargamente significa chorar com grande dor, com intensa dor. Pedro estava muito perto de negar a Jesus permanentemente. Mas ele permitiu que na sua história a sua tripla negação fosse algo apenas provisório. Deus pode fazer das suas quedas algo provisório. Sabia disso? Deus pode nesta noite falar com você, olha, eu não vou guardar isso. Eu não vou marcar isso. Quando, diante do mar Tiberíades, Jesus se encontra novamente com Pedro e pergunta igualmente 3 vezes, Pedro, tu me amas? Jesus dá a Pedro a chance da retratação. O que aconteceu com Pedro pode acontecer com você e comigo. Você não precisa sair daqui condenado. Você não precisa sair daqui ainda desviado. Você pode permitir-se ser visto por Jesus.
Repare comigo de que toda a iniciativa foi de Jesus, foi Ele que voltou-se, foi Ele que fixou os olhares em Pedro. A única coisa que Pedro fez foi chorar amargamente. Às vezes a gente está tão perto do céu, amados. Mas como diria John Bunyan no seu Peregrino, há um caminho para o inferno mesmo nos portões do céu. Para quem quer relembrar, de manhã eu citei o Peregrino e vou citar agora novamente. Os últimos parágrafos do livro de John Bunyan, ele diz assim, quando o cristão está às portas da cidade celestial. E ele está ali, junto com seu companheiro. Quando entraram, foram transfigurados, receberam novas vestes, tiveram de lidar com a ignorância que ofereceu uma travessia ao rio, que dava acesso à porta da cidade celestial, um barqueiro chamado Vã Esperança. Mas finalmente eles resolvem empreenderem a viagem conforme haviam recebido a orientação. E o cristão, diante então da porta do céu, descobre que ali havia um caminho que levava ao inferno. Pedro estava muito perto do céu, mas diante dele também havia uma porta ou um caminho que levava ao inferno. Como é que você está? Como é que está a sua história com Deus? Será que você está como Pedro, com frio no corpo e na alma, e assentando-se junto aos ímpios, num perigoso e infernal braseiro? Será que você está gostando de estar perto do fogo do diabo? Já perdeu o medo de sofrer as consequências deste fogo por toda a sua vida eterna? Pedro é um sinal para mim e para você de que a autoconfiança é um problema seríssimo. Pedro está cometendo aqui o perigo da indolência. E aí quando o galo cantou, quando chegou a hora do galo, ele não teve dúvidas. Deus está me chamando. Ele está me fazendo lembrar daquilo que eu havia de fazer. E fiz. Pedro se apegou aqui a uma palavra, amados. É uma dedução minha, mas anota aí. Pedro se lembrou da vez, está registrado em Mateus 18, que eles chegam para Jesus e perguntam-lhe quantas vezes alguém pecaria e seria perdoado. E na cabeça de Pedro, João, ecoava o tempo todo. 70 vezes 7. 70 vezes 7. 70 vezes 7. Eu tenho para mim também, é uma outra dedução que eu tenho, de que Pedro nesse momento, enquanto chorava amargamente, se lembrava de quando ele estava no mar da Galileia. E as ondas bravias, aquela tormenta. E Jesus dormindo no barco. Ao ser acordado precipitadamente, ele olha para o mar e diz: cala-te. E o mar se acalmou. E ele ouve Jesus novamente na sua consciência lhe perguntando: por que você tem tanta pouca fé?
Dando 2 cliques, Iago. Está na hora de você acordar, sabia? Porque essa verdade que eu quero lhe trazer em aplicação, ela é muito real. E olha para mim, não importa se você é crente há 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, nasceu no Evangelho, você está chegando agora. Acorda. Alguém que seguia Jesus bem perto, pode passar a segui-lo de longe. Que isso sirva de advertência para todos nós. Você começa bem, começa chegando, mas de repente você começa a seguir longe. E é muito rápido. Quando você vê, você não tem prazer mais de estar com os santos. Você quer trocar conversa com os ímpios. Distante do fogo de Deus, do poder do Espírito Santo, você vai buscar o fogo dos ímpios, que acaba sendo a antessala do próprio inferno. E, gente, de crente piedoso para um endiabrado pecador, tem gente que passa de um lugar para o outro no estalar de dedos. Então está na hora da gente vigiar. Seguir Jesus de perto. Porque quando a gente segue de longe, a gente se perde. Pedro seguia de longe. Diga misericórdia. Não quero seguir Jesus de longe, não. Onde Jesus colocar o pé, eu quero colocar o meu. Eu não posso. Jesus disse em Mateus 12:30, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Tem gente que se identifica com isso muito propriamente. Momentos de crise, de dúvidas, de muitos, ao longo da história. Mas Jesus avisou a Pedro. E você não pode se esquecer daquilo que Jesus disse. Eu orei por você. Versículo 31. Para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Vai chegar um momento, queridão e queridona, se ainda não chegou, que Jesus vai deixar bem claro na sua mente, no seu coração isso, eu intercedi por você. Você está nessa situação hoje, mas você não precisa continuar nela. E essa é a verdadeira conversão. Conversão é ter um antes e um depois. Conversão é até mesmo ter momentos de fraqueza, de dúvidas, de trevas. Mas de repente a gente acorda, percebe o olhar de Jesus na nossa direção, uau, e a gente muda. Porque quando Jesus olha no coração da gente, as trevas vão embora. Dando clique, Iago. Jesus tem olhos de amor que só de tão penetrantes que são, podem extrair da nossa alma nossos reais afetos. O olhar de Jesus para Pedro, nessa história, que ainda o reverendo Moisés vai dizer de que é banhada de tristeza e de lágrimas, esse olhar de Jesus foi uma oferta de salvação, e Pedro aceitou. E a grande lição desse texto é, mantenha-se acordado agora, quem foi fraco para cair, também teve força para se arrepender com lágrimas. Força para cair você tem, não tem? Fraqueza para cair, para ser mais preciso. A força para se levantar, você também tem.
Basta se arrepender. E de preferência com lágrimas. Mas eu tenho muito medo, sabia do quê? De que tem gente aqui que vai ouvir e vai continuar da mesma forma. Eu temo que vai ter gente aqui que vai continuar acreditando na mentira. De que não, para mim não tem mais jeito. Mas se eu pudesse dizer 1000 vezes, eu diria no seu coração, tem jeito sim. Tem jeito sim. Há uma curiosidade no mundo animal que ilustra e que serve de link interessante para essa postura de gente que até nos nossos dias insistem em acreditar que não tem mais jeito para eles. É o caso dos escorpiões. Os escorpiões, eles vivem de insetos, mas eles matam e devoram outros da sua própria espécie. Um cientista fez uma experiência colocando 100 desses aracnídeos em um recipiente grande de vidro. Depois de algum tempo, desses 100, apenas 14 sobreviveram. O resto havia sido morto e comido pelos demais. Ele pôs uma fêmea grávida em outra vasilha de vidro e observou que ela devorou seus filhotes tão logo eles nasceram. Um dos filhotes conseguiu escapar, escondendo-se atrás dela e, vingando-se, matou a mãe. Mas há um detalhe dos escorpiões que ainda é mais tocante. Eu li esse texto há muito tempo, acredito que foi do Rubem Amorese. O escorpião, quando ele é encurralado, e ele não tem condições de fuga, você sabe o que ele faz? Ele pica o seu próprio corpo. Eu tenho vergonha de dizer isso. Mas ao longo de 30 anos de ministério, eu já encontrei muitos cristãos escorpiões. Que na hora que são confrontados com a palavra de Deus, né, irmã Ivani, quando ouve uma mensagem como essa, de que há trevas no nosso coração, como de Pedro, ou a verdade que o Iago vai colocar em tela agora, de que à medida que o Senhor Jesus olha e nós nos submetemos ao olhar dele, as trevas do nosso coração são expulsas. Esses crentes, como escorpiões, ao invés de se renderem, se matam. E continuam do mesmo jeito. Mesmo jeito. O que te impede de voltar? O que te impede de receber a Jesus e confessá-lo? O que te impede de deixar a sua vida cristã tão fria e permitir que Jesus lhe avive? O que lhe impede? Se arrependa com lágrimas. Receba esse olhar de Jesus. Deixe essas trevas irem embora. Deu certo para Pedro. E eu só quero terminar esta mensagem com a despedida de Pedro na sua segunda carta. Ele aprendeu. Porque na sua segunda carta, no último verso, ele diz:
Versículos 17 e 18, para você entender o contexto. Portanto, Pedro diz, ele aprendeu. Vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Deu certinho com Pedro. Sabe quanto tempo passou do episódio que a gente estudou nessa noite para a escrita da segunda carta de Pedro? 30 anos. Deu certo para Pedro. Vai dar certo para você também. Abaixe sua cabeça e diga: Deus, eu vou mudar. Deus, eu não vou mais ter prazer. Tem gente que fala: mas pastor, eu não tenho amizades na igreja. Meu Deus, coloca a mão na consciência, olha o que você está falando. E você acha que você tem amigos lá fora? Para de seguir Jesus de longe, pare de ser um nominal. Pare de ser alguém que vem na igreja quando não tem outra coisa mais séria para fazer. Acorda. Abaixa a cabeça e diga: Deus, eu engulo meu orgulho. Deus, eu abro mão dos meus direitos. Deus, eu renuncio às minhas perspectivas e opiniões. Deus, não me joga fora, não, Deus. Deus, não me despreze do seu olhar. Uma oração que está fervilhando aqui dentro do meu coração, que eu preciso fazer com você. Deus, não me lance fora do seu olhar. Quando o Senhor olhar lá do pátio, de onde o Senhor estiver, olha para mim. Olha para mim. Eu não posso viver sem seu olhar. Como Pedro, chore amargamente. E se você tiver que se converter, se converta de verdade. Deixe de ser religioso na casa de Deus. Deixe de vir aqui por pressão de pai ou de mãe. Tenha a sua experiência pessoal com Jesus. Acorda para isso. Acorda para a vida. Acorda para Deus. O cantor sacro diz: seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou o meu ser, todo o meu viver. Seu maravilhoso olhar. Não dá para se desviar desse olhar. Não dá para olhar para baixo, não dá para olhar para os lados. Tem alguém cheio de amor olhando para mim. Eu vou corresponder a esse olhar. Eu vou responder a esse olhar com choro arrependido, com lágrimas, com clamores. Nesta noite, há pessoas aqui se reconciliando. Há pessoas aqui vindo para caminhar com o Senhor, estarão quarta-feira na classe de batismo. Tem gente aqui dizendo: eu tenho que ser um crente diferente. Eu não posso mais ter prazer no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores. Não posso.
Eu quero ter experiências contigo, Senhor. Eu quero ser um novo homem, uma nova mulher. Se levante, meu queridão e minha queridona. Se levante. Se levante. Aí da galeria, se levante. Cremos que Jesus está voltando.